Depois de fazer a sua grande reportagem, como é que você define o perfil de João de Deus? Quem é o João de Deus de verdade? Me conte uma história real onde você enxerga o lado corrupto e empreendedor do João de Deus. Ele sempre foi um homem de muitos negócios. A fé era só um dos negócios dele. Como é que ele seduzia as pessoas para doarem tantos dólares? Tinha duas principais táticas aí. E me conte uma história onde você enxerga o lado criminoso e carismático dele. Tem uma passagem muito interessante do livro, que é 2 pessoas foram mortas dentro da casa de Dom Inácio, por arma de fogo. Tudo muito do cinema, assim, é tudo muito do filme. Como é que o abusador João de Deus conseguiu se manter impune durante tanto tempo? Hoje a minha conversa é com um dos melhores jornalistas e escritores do Brasil. Seu texto é brilhante, gostoso de ler. O entrevistado já ganhou os prêmios Petrobras e Comunique-se de jornalismo. Meu convidado já escreveu 3 livros. O primeiro é Ricardo e Vânia. O segundo é Mulher Maravilha, a biografia de Elke Maravilha. E o mais recente que nós vamos falar hoje é esse aqui que está na minha mão. Veja aqui na tela. Chama-se A Casa, a história da seita de João de Deus, pela editora Todavia. Grande repórter investigativo Chico Felitti, seja muito bem-vindo ao programa de entrevistas Ping Pong com Bonfá. E aí, Marcelo, tudo bem? Feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Chico, você foi a Badiânia, no interior de Goiás, 6 vezes para escrever esse livro. Foi isso, né? Passei o ano inteiro indo e vindo. 2019 inteiro foi entre idas e vindas. Daí não sei se são 6 ou se são mais, porque às vezes eu ia para lá, voltava para Goiânia, voltava para Badiânia, ia para Pirinópolis. Então é daí para mais. Assim. Mas foi um ano que eu passei meio cá, meio lá. Depois de fazer a sua grande reportagem, como é que você define o perfil de João de Deus? Quem é o João de Deus de verdade? É um sujeito muito carismático, um sujeito que tinha no carisma e no brilho, ele tinha um brilho que atraía as pessoas e que conseguiu fazer um império em cima disso, mas não só por mérito próprio. Eu acho que o que mais me deixou impressionado nessa investigação é o quanto foi um monstro criado pela sociedade, assim, quanto existia uma demanda para a figura que ele acabou sendo e que permitiu que ele virasse esse líder místico conhecido mundialmente, esse grande criminoso aí que está preso, ainda a ser já condenado a mais de 40 anos, mas com mais de 40 processos ainda a ser julgado. Não foi, eu achava que ele fosse uma figura brilhante que tinha se feito sozinho antes de começar essa investigação, e depois que eu fui a fundo, eu percebi o quanto ele tinha uma rede que ajudava ele e quanto o Brasil como um todo, assim, muita gente ajudou esse homem a chegar no poder que ele chegou e cometer as atrocidades que ele cometeu. Me conte uma história real onde você enxerga o lado corrupto e empreendedor do João de Deus, por exemplo. Ele, no comecinho da década de 80, ele tinha acabado de ser expulso porque ele chega em Abadiânia. Ele não é de Abadiânia, ele é de Anápolis, ali do lado, também em Goiás, dá 40 minutos de carro. E ele chega em Abadiânia como curador, o apelido dele era curador, ainda não era João de Deus. E começa a atender numa sorveteria abandonada, uma sorveteria que tinha falido da cidade. O padre da cidade fica fulo com ele e começa a pressionar os políticos que tinham levado ele para lá. Ele foi levado para lá pelo prefeito, que era seguidor dele, e o padre começa a pressionar para que ele fosse expulso da cidade. E ele é expulso. E ele vai para o outro lado da rodovia, né? A Badiânia fica do lado da BR-060, que liga Goiânia a Brasília. E lá ele funda essa casa, que dá nome para o livro, que é a Casa de Dom Inácio de Loyola, né? E começa a ganhar muito dinheiro, mas não feliz com o dinheiro que ele estava ganhando na década de 80, cobrando por garrafada e curas milagrosas. Ele tenta traficar material radioativo. Ele é preso pela Polícia Federal no começo da década de 80 com 300 quilos de autunita, que é um material radioativo usado, entre outras coisas, para fazer armamento nuclear. Então, e acho que isso mostra muito a ambição dele, que foi justamente o que você falou, assim, ele sempre foi um homem de muitos negócios, a fé era só um dos negócios dele. Então, enquanto o negócio da fé dele estava começando a crescer em Abadiânia, ainda assim ele botava os ovos dele em várias cestas.
Então, por exemplo, ele foi preso tentando traficar material radioativo, que é um crime bem grave, é um crime que fere a Lei de Segurança Nacional, porque se você vende material radioativo para alguém, essa pessoa pode fazer armamento nuclear. E esse é só um dos crimes dele, que todos passam por ambição, todos passam por dinheiro. É bem impressionante assim, o quanto ele fez para chegar lá, até chegar lá. Assim, isso me deixou muito impressionado com a perseverança dele. Se ele tem uma qualidade, é ser perseverante. Chico, me conte uma outra história real onde você enxerga o lado sedutor e profundamente cruel do João de Deus. Eu gosto muito de uma frase que ele usava, e foi o que você disse, é de uma crueldade tamanha. Assim. Ali, a partir do começo dos anos 90, virada para o 2000, ele decidiu que ele queria internacionalizar a casa. Porque eu pelo menos cresci vendo a casa sempre achando que fosse, ia muito gringo, ia muito gringo. Mas na realidade começou muito pobre, assim, atendia as pessoas ali do interior de Goiás e de Minas que não tinham dinheiro para ir em médico. E daí nos anos 90 ele decidiu, foi uma coisa pensada, assim, vamos internacionalizar a casa. E como ele fazia? Todo gringo ou gringa que ia para casa, ele olhava bem no fundo dos olhos da pessoa depois da pessoa passar pela poltrona dele, porque ele atendia numa poltrona, formava-se uma fila que demorava horas e você tinha ali uns segundinhos na frente dele. E ele olhava e falava com uma voz muito séria: você é filho ou filha dessa casa, você precisa se mudar para cá. E o que as pessoas que ouviram isso me relataram é que elas se sentiam muito especiais, elas achavam que era uma coisa de outra vida, que elas tinham uma mediunidade. Mas o que eu descobri entrevistando Deus e o mundo é que ele falava isso para todo mundo. Bonfá. Então, daí tá aí a crueldade. Assim, ele conseguia manipular a fé das pessoas e esse sentimento de se sentir especial. Então, ele virava para toda e qualquer pessoa e dizia: você é especial, você precisa vir para o meu lado, você precisa morar comigo. Isso deu tão certo que, de repente, ele passou a ter 100, 200 estrangeiros trabalhando para ele, trazendo mais estrangeiros. O trabalho dessas pessoas era ser guia, era trazer mais gente para Abadiânia e para a casa de Dom Inácio. E tanto deu certo que, na virada dos anos 90 para o 2000, tinha mais estrangeiro visitando a casa de Dom Inácio do que brasileiro. E você, no livro, fala de doações assim altíssimas, né? Altíssimas. E como é que era isso? E como ele fazia isso? Como é que ele seduzia as pessoas para doarem tantos dólares? Acho que tinha duas principais táticas aí. Uma é a da fé mesmo. Então, tinha pessoas que acreditavam nele e eram ricas e estariam dispostas a dar o que fosse. Tem até um capítulo interessante do livro que é da Elisabetta Adami, que é uma autora bem famosa italiana, uma autora de livros infantis, meio como se fosse o Maurício de Souza da Itália, que era discípula dele e pagou $100 mil num cristal e levou ele para os Estados Unidos porque queria fazer uma sucursal da casa no Arizona, onde ela tem uma casa. Por mais que ela seja italiana, ela passa metade do ano no Arizona, nos Estados Unidos. Então, essa era uma das frontes, que era a manipulação da fé, né, de pessoa rica, e outra era a manipulação do desespero. Eu tenho muito relato de milionários ou bilionários, tipo o Olacir, o rei da soja, que não acreditava, não era fiel do João de Deus, mas quando ele estava para morrer, a família dele procurou o João de Deus desesperada e falou: olha, quanto você cobra para entrar num avião e vir curá-lo? E daí ele cobrava o quanto ele queria. E isso tem muitos relatos de empresários e empresárias, herdeiros e herdeiras brasileiros que tinham muito dinheiro, que na hora do desespero, na hora da morte, a família paga qualquer coisa, né? E ele ia. Ia por 100, 200 mil dólares. Antes de continuar a minha entrevista com o jornalista e escritor Chico Felice, eu tenho um pedido muito especial. Gente, a crise chegou com tudo. Infelizmente, o Ping Pong com Bonfá perdeu todos os seus apoiadores e patrocinadores. Para o programa não acabar, eu criei uma campanha no site Vaquinha. Eu estou passando o chapéu mesmo. Os endereços para vocês fazerem a doação estão aparecendo aí no seu vídeo, ou você pode clicar na letra I, que aparece no canto direito superior da sua tela. É só clicar na letrinha I, que vai direto para o site da campanha. Por gentileza, me ajudem a nossa campanha para o canal não acabar. Se você gosta das minhas perguntas, das minhas entrevistas e dos meus convidados, participe da campanha. E se você é um empresário poderoso, que tal patrocinar o meu programa com a sua marca e com o seu produto? Vamos conversar? Escreva para mim, umolhar@gmail.com. umolhar@gmail.com. Vou ter o maior prazer de conversar com você sobre isso. E me conte uma história onde você enxerga o lado criminoso e carismático dele.
Tem uma passagem muito, muito interessante do livro, que é 2 pessoas foram mortas dentro da casa de Dom Inácio. Isso tinha sido pouco levantado e pouco discutido até agora, mas houve 2 mortes lá dentro, reconhecidas pela polícia, documentadas por arma de fogo. 2 pessoas foram mortas por tiro lá dentro do centro dele, né? Dentro dos domínios dele. E, da primeira vez que aconteceu, era um funcionário que foi morto, uma das primeiras pessoas que foi com ele para Badiane. Teve um tiroteio lá dentro? Não foi morte mesmo, assim, não, era sempre uma morte covarde porque a outra pessoa nunca tinha arma, então era sempre, entrava alguém armado, matava e ia embora. Então nunca chegou a ter conflito, era sempre execução mesmo. Então, aí a primeira pessoa a ser morta era um funcionário antigo da casa. E daí, na época, a polícia começou a suspeitar que um sobrinho do João, que era um funcionário dele, tivesse matado esse homem, que chamava Tião, depois deles terem brigado. Só que os crimes que ele cometeu nunca foram investigados a contento, nunca foram julgados, era sempre estranho. Assim, acontecia muita coisa, mas nunca chegava na justiça ou nunca era concluído na justiça. Muito crime caducou. E daí, alguns anos depois, foi morta outra pessoa lá dentro, que era o pai de 2 funcionárias, que o rumor lá dentro era que essas 2 funcionárias estavam namorando o Urubatã, que é esse sobrinho do João Teixeira. Ou seja, ele estava namorando as 2 paralelamente, o pai descobriu, foi tirar satisfação com o João Teixeira, com o João de Deus, e ele foi morto quando foi tirar a satisfação com o João de Deus, com um tiro na cabeça, de costas. Uau! E daí, dessa vez, criou-se muito a tese de que sim, foi o sobrinho, então, que matou. Porque ele já tinha sido suspeito de uma morte anterior, ali anos antes, e daí acontece uma morte que ele está tão ligado, sabe, que ele é a causa do conflito. E o que acontece uma semana depois dessa morte? Minto, menos de um mês depois dessa morte. Esse sobrinho do João Teixeira entra num avião que está no nome do João Teixeira de Faria, no nome de João de Deus, e o avião explode. E ele morre. Nossa! Então é meio difícil não pensar numa queima de arquivo. Tem acontecimentos que sucedem lá dentro que são muito esquisitos e muito próximos, assim, são muito coincidência demais. E essa história acho que demonstra bem, assim, é isso. Acontecem 2 mortes, quando fica meio insustentável que era alguém perto dele, essa pessoa explode num avião que estava registrado no nome dele assim que o avião decola. É tudo muito do cinema, assim, é tudo muito do filme. E esses crimes nunca foram investigados a contento, nunca houve conclusão nenhuma, e isso acontecia muito, e acontece muito na história dele. Os crimes acontecem e não tem conclusão. Então, abre-se um processo ou começa-se uma investigação e 20 anos depois ainda não tem conclusão para nada. E é difícil dizer por que isso acontece. É isso eu te perguntar. Por que os crimes não são investigados? Você acha que ele comprava todo mundo, manipulava? Ele usava o poder espiritual dele para assustar as pessoas, ele usava o dinheiro dele para comprar as pessoas, para comprar o silêncio delas. O que você imagina? Acho que tem uma mistura de poder com dinheiro e medo. As pessoas de Abadiânia têm muito medo ainda, até hoje, dele. Porque tem muita notícia de gente que foi espancada, de gente que foi morta, de gente que desapareceu, a partir do momento que teve algum conflito com o João e com a casa. Então, o medo é um fator, sem dúvida. Outro fator é dinheiro. Ele era a pessoa mais rica da região. Ele desviou, o COAF aí levantou que ele desviou pelo menos 100 milhões de dólares durante esses 40 anos. 100 milhões? 100 milhões. É muito dinheiro. E ele dava presentes. Ele era famoso por ser generoso de vez em quando. Então, ele chegava numa pessoa e dizia: sua casa precisa de um telhado novo, vai lá na loja de material de construção que eu já deixei tudo pago. Tá pago. Ou então tinha essa característica coronelista de afagar com uma mão, bater com uma mão e afagar com a outra. E tinha medo e tinha também o envolvimento dele com o poder, né? Ele foi uma pessoa sempre muito envolvida com prefeitos, governadores, presidentes. Ele foi o curandeiro de todos os presidentes desde a redemocratização. Todos passaram por lá, a direita, o meio e o centro. Quem passou? Então não é que ele era ligado. Conta. Por exemplo, o Lula não passava por lá, mas ele passava pelo Lula. Ele foi visitar o Lula no Hospital Sírio-Libanês quando o Lula estava se tratando de um câncer. Várias vezes, né? Várias. E em algumas ele, inclusive, nem ia, mas teve um episódio que eu acho uma anedota muito boa, que ele mandou o jatinho dele com frango ao molho pardo para o Lula. Só o jatinho. Assim, o jatinho foi fretado de ir para
de Goiás até São Paulo só para levar um frango ao molho pardo que o Lula gostava para ele no hospital. Mas tipo que é um frango abençoado, assim? Foi um frango... Não, acho que só um afago mesmo, só um frango ao molho pardo mesmo, o prato. Não sei se ele tinha algum poder ou alguma propriedade, mas o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal frequentava todos os eventos dele, ia nas festas, ministro Aires Brito, todos os governadores de Goiás nos últimos 40 anos, prefeitos, e por aí vai, né? Daí Oprah Winfrey, Xuxa, e daí entra no mundo dos famosos, que daí a lista é muito grande, assim, mas de fato, quando ele começou a ser julgado e alguns recursos dele chegaram no Supremo, 5 ministros do Supremo disseram que estavam impedidos de julgar qualquer recurso ligado a ele por questões de entrave pessoal, ou seja, iam lá. Porque tinham alguma ligação. Eu estou vendo aqui no seu livro, você fala da Luciana Gimenez, você fala da Juliana Paz, você fala da Naomi Campbell, todos frequentadores de lá. Todos, e muita gente internacional. Assim, tem uma outra anedota engraçada de um menino muito jovem que me contou que um dia ele estava andando por Abadiânia e ele achou que ele tinha visto a atriz do seriado predileto dele, um seriado de vampiro americano. Ele falou, não, gente, eu estou enlouquecendo, não é ela. Dias depois ele viu que ela postou no Instagram uma foto e era ela, de fato. Então, e a gente mesmo, Shirley MacLaine, você pega gente do mundo inteiro, celebridade nível A, que ia escondido. Como é que o João de Deus conseguiu esconder esses crimes durante 40 anos? Né? Como é que ele enganou tanta gente, tantos artistas nacionais, internacionais, políticos, juízes, jornalistas? Né? Como é que o abusador João de Deus conseguiu se manter impune durante tanto tempo? Essa era a minha pergunta também quando eu comecei a mergulhar nesse assunto, só que minha pergunta mudou com o decorrer do tempo, quando eu descobri que não tinham sido acobertados os crimes. Os crimes existiam e tinha crime que tinha sido denunciado e tinha crime que a cidade inteira sabia e tinha crime que não vazava numa esfera grande como vazou quando as sobreviventes foram dar o depoimento delas no Bial, né? Porque daí muda completamente. Mas o primeiro crime registrado, crime de natureza sexual registrado contra ele, primeira acusação, é de 1980 também, de uma adolescente que foi estuprada dentro da casa durante semanas seguidas. E depois tem outro em 2007, e a cidade sabia, assim, grande parte da cidade sabia que aquilo acontecia, que era recorrente, que era uma prática. Tem também uma primeira denúncia que foi feita contra ele nos Estados Unidos, também de crime sexual. Ou seja, não era muita novidade, mas o que ele conseguia com essa rede de influência e com esse poder dele era abafar o que era denunciado. Então, existia denúncia, existia um conhecimento restrito e local, só que esse conhecimento não ia para uma esfera mundial ou brasileira, mesmo nacional. Assim, não é que o Brasil inteiro soubesse, mas localmente em Abadiânia muita gente me confessou que já sabia. Tem inclusive um dos ex-braços direitos dele que a frase dele é: a cidade inteira sabia. Todo mundo sabia o que ele fazia. E Chico, e por que não ia para frente? Por que isso... Ele foi 40 anos impune? Como isso, gente? Aí, né? Acho que tem a questão de uma justiça que talvez não tenha sido tão eficiente quanto esperado em muitos crimes, porque muitos crimes não foram julgados e caducaram, e ele chegou a ser inocentado. Em 2007, ele foi inocentado por depois de uma acusação de crime de natureza sexual muito parecido com os crimes que vieram 14 anos depois nessa grande denúncia, ou 13 anos depois, perdão, nessa grande denúncia televisiva. E esse processo foi de fato julgado e ele foi inocentado em 2 instâncias. E era um perfil muito parecido, uma mulher que era fiel e que frequentava e que relatava ter sido estuprada por ele, e ele foi inocentado 2 vezes. Então, acho que tem uma mistura aí. Acho que ele tinha virado uma pessoa poderosa demais. E nós dois sabemos o quanto no Brasil, e mesmo no mundo, assim, em qualquer país do mundo, é mais difícil você conseguir a condenação de alguém com tanto poder do que de um Zé Ninguém tipo nós. Você está gostando da minha entrevista com o jornalista e escritor Chico Felitti? Não acabou! Escrevendo esse livro, o que mais te chocou?
Quem era o João de Deus antes de ser de Deus? Depois que o escândalo envolvendo o João de Deus veio à tona, qual foi a atitude da Xuxa, por exemplo? Adoro essa pergunta porque achei ela muito digna. Na sua investigação, o que você encontrou de padrão nos assédios do João de Deus? As vítimas te contaram como era esse momento de abuso? Tem relatos bem francos de pessoas que passaram por isso, de sobreviventes. Em março de 2019, você teve a oportunidade de se encontrar com o João de Deus. Como é que foi esse encontro? Você já conhecia ele antes desse encontro?